Imagina se você tá indo fazer uma entrega em um dia de lua cheia e é justamente num casarão abandonado. E se você encontrasse uma besta extremamente faminta por sangue querendo te atacar justamente nesse local? Como seria a sua reação? Pra quem tá chegando agora no canal, eu sou o Igor Santos, o cantor do canal, né? Galera, eu tô fazendo uma participação aqui no quadro Fluxo do Medo, que eu tenho certeza que vocês gostam, além das nossas explorações, com certeza vocês gostam das nossas histórias. A história de hoje é da Fera do Casarão. Ela foi enviada por um inscrito amigo do canal. Ele pediu sigilo, porque a gente sabe que tem muita pessoa que é ignorante e prefere optar não acreditar nas histórias, porque é uma história que realmente dá muito medo. E cara, assim, ela merece o seu like, de verdade, ela merece muito seu like, seu compartilhamento, principalmente. E pra dar aquela força, dá um segredo: ativa o sininho, e dá uma força demais. E bom, fiquem com o relato. Esse relato se passa em Brasília, no Distrito Federal, no ano de 2013. Pedro é um homem muito dedicado à família e trabalha duro para prover o melhor para seus avós, que os criaram desde criança por causa de um terrível acidente que tirou a vida dos seus pais e quase matou também. Pedro conta que a única coisa que ele se lembra do acidente é que ele estava brincando no banco de trás com seus carrinhos quando ele olha para frente e chama sua querida mamãe. Uma criatura enorme sai do meio do matagal e atravessa a pista correndo. Seu pai tenta desviar dessa criatura, mas Pedro se lembra de um som muito alto e forte e depois não viu mais nada. Depois de acordar de um coma, as primeiras pessoas que ele viu ao seu lado foram seus avós, e ele começou a chorar. Perguntando por seus pais, seus avós explicaram a situação e o falecimento dos seus pais. Com o decorrer dos anos, Pedro ficou sabendo que sobreviveu por um milagre, e que se ele não tivesse no banco traseiro e com um cinto de segurança, hoje ele não estaria nem vivo para contar essa história, né? Pedro, já maior de idade, trabalhava com obras e tinha um sonho de poder comprar um carro para poder trabalhar, também levar seus avós para passear e para os lugares, e para alguma ocasião difícil poder socorrer os avós quando eles precisassem. Depois de alguns anos de trabalho, Pedro finalmente conseguiu seu tão sonhado carro. Espalhou o currículo por toda a cidade, todos os lugares, para ele trabalhar como motorista ou algo parecido. Com o passar do tempo, ninguém o chamou e isso o desanimou muito. Mas ele continuava, ele persistiu, continuou trabalhando nas obras, até conseguir. Alexandre, um amigo e vizinho, conseguiu um trabalho em um restaurante recém-inaugurado, que faz entregas pelo iFood. Vendo seu amigo Pedro muito triste e desanimado com a situação, ele conversou e propôs arrumar uma vaga de emprego no restaurante que ele trabalhava como entregador de lanche. Ele disse que seria perfeito para Pedro, já que ele conhecia muito a região. Assim, Alexandre falou diretamente com seu chefe e disse que Pedro era um homem pontual e muito responsável, e que seu chefe desse uma oportunidade para ele poder tentar, e que ele não iria se arrepender. Passando algumas semanas, Pedro foi chamado para trabalhar em um restaurante. Entretanto, para sua infelicidade, a vaga de entregador já estava sendo ocupada, mas ele podia ficar nos serviços gerais. E em breve poderia ter a oportunidade de conseguir a vaga de entregador que ele tão almejava, né? Pedro aceitou esse trabalho e, passando alguns meses, ele não via a hora de exercer essa função de entregador. E em um belo dia, Pedro já estava desacreditado totalmente da vaga que ele tanto queria. Perto do fim do seu expediente, o gerente do seu estabelecimento veio à sua direção e falou: "Hoje vamos te dar uma oportunidade que você estava tão aguardando. Todos os outros entregadores estão na rua
E se quiser, você pode começar hoje como entregador. Aí ele, poxa, querendo? Claro, com certeza. Vamos sim. Pode contar comigo. E aceitou essa oportunidade. Passando-se algumas semanas, Pedro fazia suas entregas à noite, principalmente, e nos finais de semana. Numa sexta-feira, era de madrugada, quando um pedido muito estranho foi feito por uma mulher que morava próximo a uma famosa fazenda abandonada. Ela disse que sua casa era uma trilha na lateral dessa fazenda, próximo ao lago. O pedido era uma quantidade grande de carne mal passada, quase crua, e uma galinha enorme ao molho pardo. E Pedro já estava lá no final do seu expediente, mas ele se comprometeu, trabalho que ele mais queria, e foi fazer a entrega. A cliente prometeu dar uma generosa gorjeta, e Pedro, sem pensar duas vezes, aproveitou. Só se ele fosse pontual, claro, porque ela já estava muito faminta. Pedro pegou sua entrega, colocou no carro e saiu rapidamente para não se atrasar e perder aquela ótima gorjeta. Essa entrega era em um local muito afastado. Já eram umas 2 horas da madrugada. As estradas já estavam muito sombrias, muito aterrorizantes. Imagina você andar num local assim, você fica com muito medo. E a única coisa que estava iluminando era a luz da lua. Pedro achou aquele percurso muito familiar, sabe? E veio na sua mente logo o dia do acidente. Bom, era próximo à fazenda abandonada. Ele continuou seu trajeto e logo em frente tinha uma trilha com um casarão ao fundo. Estacionou seu carro e rapidamente pegou a sua entrega, imaginando que ali seria o local. Ele chegou lá e gritou 1, 2, 3, diversas vezes. E nada de ninguém responder. Até que ele escutou uns ruídos muito estranhos, vindo de lá de dentro do casarão. Ele ficou curioso e foi ver o que estava acontecendo. Deu a volta e olhou dentro da casa, por uma janela lá, e viu que estava tudo bagunçado, com lixo totalmente espalhado pelo chão, restos de comida, um sofá todo rasgado. E logo em frente, no corredor, ele viu uma senhora de vestido no chão se retorcendo. Escutou o som de ossos estalando. Essa senhora começou a rasgar o vestido e logo em seguida começou a crescer pelos em todo o seu corpo. Sua face começou a se deformar e se criou um focinho. Suas orelhas começaram a ficar maiores e começaram a ficar caídas. Seus dentes ficaram tão grandes que não cabiam nem na sua boca. E instintivamente, essa criatura medonha olhou na direção de Pedro e levantou rapidamente, furiosa. Ele ficou tão apavorado que não sabia o que fazer. Ficou paralisado de tanto medo por alguns segundos. E depois saiu correndo, feito louco para o seu carro. Escutou como se fosse o barulho de algo derrubando e não quis saber o que era. Ele só correu. Correu como se não houvesse amanhã. Desesperadamente conseguiu chegar ao seu carro, entrou nele e tentou dar partida para fugir do local. E viu vindo na sua direção, com toda a sua velocidade, aquela besta infernal. E finalmente um carro ligou e a criatura já estava a alguns metros. E ele acelerou o carro tão rápido que chegou até cantar o pneu. Pedro conseguiu escapar por pouco daquele horrível monstro e ainda foi perseguido por alguns minutos. Mas a criatura não conseguiu segui-lo. Para sua alegria momentânea. Passaram-se alguns minutos e o rapaz ficou tranquilo, mas leve, porque provavelmente tinha despistado a besta. Entretanto, para o seu azar, o veículo começou a perder velocidade e parou de repente, quando ele olhou desesperadamente para o seu painel e viu que estava sem gasolina. Iluminado apenas pela luz da lua, na estrada que estava totalmente sombria, ele pegou no seu celular e ligou pro seu patrão. Alô, eu preciso de ajuda. Tava totalmente desesperado e pediu ajuda para que alguém pudesse ajudar ele, para ele sair daquela redondeza, fugir daquela fera. Porque ele tava sem combustível, não tinha como fugir. E a criatura querendo muito matá-lo. O chefe não acreditou, achou que ele estava de palhaçada e disse que não tinha ninguém para resgatá-lo, porque todo mundo estava fazendo entrega. Mas mesmo assim, ele disse que ia ligar para a polícia
e ele mesmo ia ao encontro. Pedro se manteve dentro do carro, aguardou o seu resgate. Óbvio, não tinha o que ele fazer. Estava com muito medo, ansioso, com medo de que aquela fera pudesse alcançá-lo, até que um uivo infernal quebrou o silêncio. Ao olhar pela janela do carro, na direção onde veio o uivo, ele disse que aquela criatura enorme e peluda, andando de 4 patas, suas orelhas eram compridas, suas garras enormes, dentes pontiagudos e olhos amarelos que chega brilhavam. A besta ficou sobre 2 patas e se aproximou do veículo bem devagar. Pedro sentiu um fedor de carniça, algo podre, quase sufocante. A fera começou a dar a volta no carro e parecia analisar como que ele iria fazer o ataque. Pedro, no desespero, foi para a parte de trás do veículo. Se ajoelhou e fechou os olhos. Nunca tinha orado antes na sua vida, mas pediu demais ajuda aos céus. Ouviu a criatura forçando a porta do carro e batendo com força no veículo. Quando ele abriu os olhos, viu a criatura na parte de trás do carro e olhando com ódio, babando, e soltou um urro alto e amedrontador que fez ele gelar de mais medo. Logo em seguida subiu em cima do carro e começou a arranhar o teto do veículo. Ele já descrente, prevendo que ali era o seu fim. Logo em seguida escutou ao fundo sirenes. Viu a luz vindo na sua direção. A fera pulou, correu, voltou de volta para a estrada. E logo em seguida ouviu uns disparos de arma. A criatura medonha saiu correndo para o matagal. Os policiais não acreditaram no que tinha visto. Logo em seguida, Pedro agradece aos céus e os policiais que, depois de ter ajudado, conseguiram acalmá-lo. Pedro falou que aquela criatura veio do casarão perto da fazenda, que era abandonada há anos, e que uma velha morava lá. Os policiais foram até o local e fizeram uma revista completa na residência. E não encontraram nada dessa senhora, mas encontraram um local todo sujo, abandonado, fedendo a algo podre. Também encontraram arranhões em algumas partes da parede, chão, vestígios de pelos bem estranhos e alguns restos de animais mortos, mastigados. O policial falou que provavelmente era um animal de grande porte, ou talvez até um lobisomem. Porém, o caso provavelmente foi abafado e arquivado, como na maioria das vezes. No dia seguinte, Pedro disse para o seu patrão que não trabalharia mais de noite. Ele voltou a fazer suas entregas pela parte da manhã e tarde, mas até hoje ele carrega esse trauma, esse medo na sua memória. E assim que anoitece, a sua cautela redobra e até evita de sair de casa. Bom, esse é o relato. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma história que realmente é de se arrepiar. E pra quem gostou, se inscreve nesse canal que, cara, realmente é um relato melhor que o outro. Eu tô todo arrepiado aqui. E de verdade, a gente já tá crescendo. Já vamos bater 700 e daqui a pouco 1000, 10 mil, 1 milhão. Então vamos compartilhar bastante. E se tiver uma história, com certeza a gente quer que você fale pra gente repassar. Galera, muito boa história, tamo junto demais e segue o fluxo. Ele já descrente, prevendo que ia ser divorado. Ao olhar pela janela de um carro, Pedro agradece aos céus e os policiais. Depois de tudo que acalmou... Tem que ver!